Vamos continuar? Nós estamos no meio do tema mudança de variáveis da integral tripla. Então nós vimos o conceito de integral tripla, o teorema de Fubini, que transforma uma integral tripla em 3 integrais, as integrais iteradas. E depois nós vimos como que podia fazer mudança de variável numa integral tripla. E nós vimos uma ideia de fazer uma mudança de variável que eu chamei de coordenadas cilíndricas. E agora eu vou fazer uma outra maneira de fazer mudanças de variáveis que se chama coordenadas esféricas. Então, a ideia básica é a mesma. Eu tenho um ponto do espaço, coordenadas cartesianas x, y, z normais. O ponto está no espaço com um sistema de coordenadas cartesianas. Ele vai continuar aí. O que eu vou mudar é o jeito de descrevê-lo. Ao invés de te dar as 3 coordenadas cartesianas, abscissa, ordenada e cota, eu vou te dar outros 3 números que descrevem o mesmo ponto P no espaço. Esses 3 números vão ser 2 ângulos e uma distância. Nas coordenadas cilíndricas tinha um ângulo, que era um θ na base, uma distância na base e uma altura, que podia ser positiva ou negativa, que era o próprio eixo Z. A gente não mexia em nada no Z. Nas coordenadas esféricas eu vou mudar um pouquinho essa abordagem. Uma das minhas 3 grandezas que vão descrever o ponto P, eu vou usar a letra ρ para descrever, é o equivalente ao R das coordenadas cilíndricas, mas eu vou usar a letra ρ, se fica sempre bem claro na cabeça de vocês que eu estou usando cilíndricas ou esféricas, dependendo da letra que eu estiver usando. E ρ é a distância do ponto P até a origem. Distância cartesiana usual, calculada usando o teorema de Pitágoras no espaço, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Essa distância de um ponto até a origem é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Isso é uma aplicação sucessiva de 2 vezes o teorema de Pitágoras. Você projeta esse ponto P no ponto P', no sistema, no plano XY, projeta no P', o P' vai ter mesma abscissa x que o ponto original, mesma ordenada y, e vai ter uma distância na origem, o R das coordenadas cilíndricas, que é diferente. Aí você aplica o teorema de Pitágoras, aparece o Z e o R, daí você aplica o teorema de Pitágoras de novo, aparece o x e o y. Então, quando eu dou a distância do ponto até a origem, não caracterizo o ponto univocamente. Na verdade, ρ igual a um número dado caracteriza uma esfera. Você olha, quem são os pontos que satisfazem a condição ρ igual a 4? É a esfera de centro na origem e raio 4. São todos os pontos cuja distância até a origem é um valor dado. No caso do meu exemplo agora, 4. Isso faz sentido para todo mundo? Fixar o ρ não determina ponto. Fixar o ρ determina uma superfície esférica, em que o raio é aquele valor numérico do ρ. Além da distância do ponto até a origem, eu vou usar agora 2 ângulos, que eles têm uma interpretação geométrica e geográfica interessante. Eles fazem, às vezes, de latitude e longitude. Tem uma interpretação muito bonita. Se nós estivéssemos pensando na superfície da Terra, imagina que você fixou o ρ, então você fixou uma esfera. Sobre essa esfera, eu vou usar 2 medidas para localizar o ponto, latitude e longitude. Uma delas é o θ. O θ é o mesmo θ das coordenadas polares e das coordenadas cilíndricas. Você tem o ponto P no espaço, tem a projeção P' no ponto XY, no plano XY, e no plano XY eu faço coordenadas polares e pego o ângulo θ das coordenadas polares. Como que ele era definido? Ele era o ângulo formado entre a semirreta, eixo das abscissas positivo, semirreta, origem passando pelo P, então 2 semirretas, abscissa positivo e origem até o P, medido a partir da abscissa em direção ao P, no sentido anti-horário, no plano XY. Então é esse θ aqui.
observa que esse ρ necessariamente é um número maior ou igual que zero. Já o θ é um número entre 0 e 2π. Para não haver ambiguidade, eu deveria pegar sempre menor que 2π. O θ, na minha interpretação, que se eu estivesse fazendo na superfície da Terra, seria a longitude. Seria uma medida de longitude sobre a superfície da Terra. Ele vai de 0 a 2π. E o φ, eu vou pegar o ângulo medido a partir da semirreta positiva OZ, eixo origem até o eixo Z, o eixo das cotas positivo, em direção à semirreta OP, de modo que no semi-eixo Z positivo o φ vai ser 0, e eu saio do Z positivo em direção ao OP. Então o meu φ vai ser medido desta forma. Deixa eu já registrar uma observação aqui. Não há uma uniformidade total nos livros entre as nomenclaturas de θ e φ nas coordenadas esféricas. Isso é uma pena, mas é uma realidade. Vocês vão encontrar livros que chamam de φ o ângulo medido a partir do plano XY em direção à semirreta, o complementar do que eu chamei de φ. A maioria dos livros faz o que eu acabei de fazer, mas tem livro que troca o φ e o θ, usa φ e θ com sentido diferente, exatamente trocado do que eu acabei de fazer. Então vocês têm que, quando consultarem diferentes livros, ficar atentos que não há uma uniformidade assim absoluta na bibliografia sobre o uso dessas letras, ρ, θ e φ. Observação importantíssima. O φ varia de 0, que é o Z positivo, vai aumentando, aumentando. Quando o meu ponto P estiver no plano XY, o φ é π sobre 2. No plano XY, o φ é π sobre 2. E o maior valor de φ vai ocorrer no Z negativo. E no Z negativo, o valor máximo de φ é π. Quando eu estou no Z negativo. Importante que vocês entendam quem são os três números. Então, ao invés de fornecer três números x, y, z, abscissa, ordenada e cota, eu forneço três números, ρ, θ e φ. O θ parece a longitude sobre a superfície da Terra e o φ parece estar ligado à latitude. Ele não é exatamente latitude, né? Porque a gente chama em estudos sobre a superfície da Terra, a gente diz que o Equador é latitude 0. E eu coloquei a latitude 0 no Polo Norte. Para mim, o Equador tem latitude π sobre 2. Mas ele tem o mesmo significado de medir o afastamento em relação ao Polo Norte e Polo Sul. Ele faz as vezes de latitude. Fica claro que eu tenho três números que descrevem agora univocamente um ponto? Para ver, um testezinho, para ver se vocês pegaram mesmo. Fale. Professor, se eu considerasse θ de 0 a π, considerasse φ de 0 a 2π, daria a mesma? Daria. Vamos checar 0 a π. Aí, então eu peguei essa semisfera. E aí eu preciso de 0 a 2π. Isso, daria. Sim. Ficou claro que eu tenho que parar o π para não ter ambiguidade, né? Porque se eu continuasse com o φ além, um ponto que esteja além do Z negativo, se você vê em π sobre 2, π continua. Esse ponto eu não vou detectar por um φ maior do que π. No meu sistema eu estou detectando por um θ grande. Está dando mais do que π à volta. A pergunta que eu ia fazer, antes da pergunta do colega, é se eu fixo o ρ e o θ, o que é que eu fixei? Eu digo, o conjunto dos pontos que satisfazem ρ igual a 4, θ igual a π sobre 6. Que figura geométrica é essa? Uma circunferência ou uma semicircunferência? Semi. Se eu fixo o θ, eu tenho uma semicircunferência, com o fim indo de 0 a π. E a outra metade dessa semicircunferência?
quem é que a detecta? Como é que ela é parametrizada? Pelo θ mais π. Se eu pego a circunferência com o θ aqui igual a π sobre 6, tem uma semicircunferência. A outra parte dessa semicircunferência tem θ igual a π sobre 6 mais π, porque está lá do lado de trás do desenvolvimento do θ. Certo? Bom, quando eu faço mudança de variáveis, eu preciso do jacobiano. É fundamental ter o jacobiano. E para ter o jacobiano e para poder fazer mudança de variável, o que é fundamental é escrever o x, o y e o z, as coordenadas cartesianas, as coordenadas originais, em função das novas coordenadas. Então é uma tarefa que é fundamental antes de continuar, eu saber expressar x, y, z em função de ρ, θ e φ. Todo mundo me acompanha que isso é fundamental? Para eu poder calcular o jacobiano em seguida? Que fórmulas são essas? Acompanha na minha figura a seguinte ideia, vê se a seguinte ideia fica clara para vocês. Começo no ponto P. Projeto obtém o ponto P'. Está vendo esse segmento origem P'? Imagine que eu chame isso de R, como eu chamava nas coordenadas cilíndricas. Se eu souber esse R, eu sei o x e o y. Porque aqui no plano xy, se eu souber esse R, o x é R cosseno θ, porque o x é cateto adjacente ao θ. No plano xy, eu tenho um triângulo retângulo aqui, um ângulo reto aqui. Será que essa figura está clara para todo mundo? No plano xy, projetei e obtive o P'. Não estou desenhando o espaço, estou desenhando o plano XY. Projetei e obtive o P'. Este é o θ. Se eu tiver a distância origem P', vou chamá-la de R, se eu tiver essa distância R, o x é R cosseno θ, porque o x está no cateto adjacente e o R está na hipotenusa. Então o x é R cosseno θ. Se eu tiver o R. E o y está no cateto oposto ao θ. O y é R seno θ. Vê se isso está claro. Eu não vou deixar R aqui não, só provisoriamente. Se eu tiver o R, o x vai ser R cosseno θ e o y vai ser R seno θ. Essa ideia geométrica clara para vocês? Só que eu não quero R, eu vou apagar o R. Quem é o R? Eu tenho que, não quero usar a letra R, eu quero usar as letras ρ, θ e φ. Então, quem que mede esse comprimento que eu chamei provisoriamente de R aqui no plano XY? É este segmento, que é o oposto ao ângulo φ. No espaço, o ângulo reto está aqui no eixo Z, aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Imagina um ponto aqui no meio da sala, o eixo Z é aquele canto da sala, eu projeto o ponto P no P', eu tenho essa distância do P' até ali. Se eu olhar aqui no espaço, eu tenho o P, projeto até ali, e ali é que eu tenho um ângulo reto no resultado daquela projeção. O ρ vem da origem até aqui, é a hipotenusa. Então, quem que é esse segmento? Ele vem do cateto oposto ao ângulo φ. Ele é ρ seno φ. Vem, é claro, do cálculo do seno de φ naquele triângulo retângulo no espaço. O seno de φ é ρ sobre aquele segmento R. Desculpe. O seno de φ é aquele segmento R sobre o ρ. Aquele segmento R é ρ seno φ. É fundamental que vocês tenham entendido isso que eu acabei de escrever na lousa. Olhem com cuidado, se tiver alguma dúvida, pergunta. Essa é a construção geométrica das coordenadas esféricas que vocês precisam entender bem. E o Z, nesse triângulo retângulo no espaço, o Z está no cateto adjacente ao φ. Então adivinha quem é o Z? Ρ
cosseno φ. Essa é a mudança de variável de coordenadas que eu chamo de coordenadas esféricas. Um trabalho que tem que ser feito uma vez é o cálculo do jacobiano. Dá um pouco de trabalho, mas é uma única vez que a gente vai ter que fazer. Você lembra qual é a estrutura lógica do jacobiano? Eu vou calcular o jacobiano dessa mudança. O jacobiano é sempre assim: del x, del ρ, del y, del ρ, del z, del ρ. Agora uma linha para o θ. Del x, del θ, del y, del θ, del z, del θ. E uma linha para o φ. Del x, del φ, del y, del φ, del z, del φ. E calculo esse determinante, que isso dá o jacobiano. Se eu trocar a ordem das variáveis, pode mudar o sinal desse determinante. Na mudança, na fórmula de integral, vai aparecer em módulo, portanto não tem problema nenhum. Então são derivações que eu tenho que fazer em relação às três variáveis. Então vamos lá. X em relação a ρ. Seno φ, cosseno θ. Y em relação a ρ. Seno φ, seno θ. Z em relação a ρ. Cosseno φ. X em relação a θ. Menos ρ, seno φ, seno θ. Y em relação a θ. Ρ, seno φ, cosseno θ. Z em relação a θ. Zero. Não tem θ no Z. O Z só depende do φ. Por isso que ele age como, o φ age como uma latitude. Se você dá um φ constante, você dá um paralelo sobre a superfície. Você dá todos os pontos que estão no mesmo paralelo. E finalmente, x em relação a φ menos ρ seno φ. Não, desculpe. Em relação... x em relação a φ. Ρ cosseno φ cosseno θ. Y em relação a φ. Ρ cosseno φ seno θ. E z em relação a φ menos ρ seno φ. Este enorme determinante é o que eu tenho que calcular. Isso é igual. Tem jeito, tem que calcular uma vez na vida. Dá uma fórmula que começa muito grande e depois a gente vai conseguir compactar numa resposta simples. Do jeito que eu escolhi a ordem das variáveis, vai sair com um sinal de menos aqui na frente, que eu vou omitir quando eu for lá em mudança de coordenadas, porque ele vai pegar em módulo. Menos ρ2, seno φ, seno φ, seno φ, seno ao cubo de φ, cosseno θ e outro cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ. Essa na diagonal principal do determinante 3 por 3. Na paralela deu zero, por causa da presença deste zero aqui. E a outra, cosseno φ, ρ seno φ, seno θ, cosseno φ, seno θ. Vamos contar. Menos ρ duas vezes, então menos ρ2. Daí tem seno φ uma vez. Aí tem cosseno φ duas vezes. E seno θ duas vezes. Continuando, diagonal secundária. Troca sinal, não é? Ρ com ρ, menos ρ2. Aí eu tenho seno φ uma vez. Aí eu tenho cosseno φ duas vezes, cosseno quadrado de φ. E eu tenho cosseno θ duas vezes, cosseno quadrado de θ.
E o último, menos, aqui tem um zero. E o último, esse com esse menos fica mais, troca o sinal da diagonal secundária, fica menos, Rho2, tem duas vezes o Rho. Seno φ tem uma, duas, três vezes, seno ao cubo de φ. E seno θ duas vezes, seno quadrado de θ. Observe como vai ter uma simplificação enorme agora. Tem 4 termos, já vão virar 2, usando a relação fundamental da trigonometria. Observa o primeiro e o quarto. Menos Rho2, seno ao cubo de φ, seno ao cubo de φ. Aqui tem cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ. Eu coloco menos Rho2, seno ao cubo de φ em evidência, e aparece cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. A relação fundamental da trigonometria, isso dá 1. Então isso sobe e fica apenas menos Rho3 seno ao quadrado de φ. Menos Rho2 seno ao cubo de φ. Troquei os expoentes. Olha os outros dois. Menos Rho2 é comum, eu ponho em evidência. Seno φ é comum, eu ponho em evidência. Cosseno ao quadrado de φ é comum, eu ponho em evidência. E eu tenho cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ. O que acontece com esses dois de θ? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Relação fundamental da trigonometria, 1. Então ficam só esses dois termos. Menos Rho2, põe seno φ em evidência. Aqui contribui com seno ao quadrado de φ e aqui com cosseno ao quadrado de φ. Que também some pela relação fundamental da trigonometria, que dá 1. Então, depois de 3 aplicações da relação fundamental da trigonometria, do jeito que eu escrevi as variáveis, o meu jacobiano deu menos Rho2 seno φ, o módulo do determinante jacobiano, que é o que eu vou usar na mudança de variável, é Rho2 seno de φ. E a gente não precisa usar isso de novo, não precisa calcular de novo, a gente sempre que precisar vai usar direto. Então nós temos 3 coisas básicas em mudanças de variável: coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.